Bom dia, meus amores! Bom dia, minha galerinha do bem! Vamos para mais uma aula de ciências? Vocês já estão aí! Turma, eu estava aqui pensando quantas coisas nós já estudamos, mesmo estando nesse período de pandemia. Estudamos sobre os átomos, prótons, elétrons, nêutrons, camadas eletrônicas, tabela periódica, elementos químicos, substâncias. Estudamos também sobre o meio ambiente e sobre o coronavírus. Não podemos esquecer. Esse sim, nós estudamos bastante sobre ele. Achei muito interessante também quando estudamos sobre o universo. Planetas, sistema solar, cometas, asteroides, meteoros, satélites. Nossa, realmente muita coisa. Sem falar que há pouco tempo estávamos estudando genética. Mendel e suas ervilhas. Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, ervilha verde, amarela, rugosa, lisa. Quanto conteúdo, não é mesmo? Mas o mais interessante de tudo isso é a gente saber que toda a matéria que compõe o nosso universo, desde a parede, o tecido desta blusa, meu cabelo, as células do nosso corpo, a madeira, enfim, tudo aquilo, toda a matéria que compõe o universo é formada pela mesma unidade estrutural. E como nós sabemos, os átomos. Como nós estamos estudando misturas, a tia achou bem pertinente para este momento fazermos uma espécie de revisão, na verdade um caminho, que se inicia na unidade estrutural da matéria, os átomos, e vai se estendendo até chegar no nosso assunto atual. Vamos então conversar sobre os átomos, relembrar os modelos atômicos, entre outras coisas. Átomos. Os átomos são considerados as unidades estruturais da matéria, mas nem sempre ele foi idealizado como atualmente é, com um núcleo formado por partículas positivas, chamadas de prótons, e partículas sem cargas, os nêutrons, e com as partículas negativas, os elétrons, em orbitais na eletrosfera. Na verdade, em 1803, Dalton propôs que o átomo era apenas uma esfera maciça. Já em 1904, Thomson propôs que o átomo era uma esfera positiva recheada de cargas negativas. Rutherford, em 1911, propôs que o núcleo era positivo e rodeado por uma eletrosfera negativa. Já em 1913, Bohr propôs que o núcleo seria positivo, rodeado por uma eletrosfera organizada em níveis de energia. Enfim, acredito eu que todas essas proposições foram, na verdade, de suma importância para o conhecimento atômico que nós temos atualmente. Vale lembrar que a tabela periódica dos elementos químicos possui seus elementos organizados horizontalmente em ordem crescente de seus números atômicos. E entre os elementos químicos naturais e artificiais existem um pouco mais de 100, e eles podem formar mais de 5 milhões de moléculas ou compostos iônicos. Então, saímos dos átomos que formaram as moléculas. Temos aqui dois exemplos de moléculas bem conhecidos de vocês. O2, oxigênio, e H2O, a molécula da água. Como cada molécula ou composto iônico correspondem a uma substância, existem, portanto, mais de 5 milhões de substâncias. As substâncias podem ser formadas por elementos iguais ou por mais de um tipo de elemento, o que nos dá a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Um dos gases presentes no ar que respiramos é o gás oxigênio. O gás oxigênio é formado apenas pelo elemento químico oxigênio. Logo, a substância gás oxigênio é uma substância simples. Turminha, para falar de substância composta, usarei a água pura como exemplo. Portanto, pensemos agora em uma porção de água que passou pelo processo de destilação para a retirada de substâncias sólidas pequeninas e pelo processo de deionização para a retirada de sais minerais. E com vocês, meu copo com água pura! Tcharam! Água! Só um pouquinho, calma aí. Delícia! A
água é uma substância formada por moléculas de H2O. Portanto, a água é uma substância formada pelo elemento químico hidrogênio e pelo elemento químico oxigênio. Logo, a água é uma substância composta. No caso, aqui nós não temos apenas H2O. Essa água ela não é pura, nós não temos apenas hidrogênio e oxigênio. Portanto, aqui não é uma substância, tá? Seria uma substância composta se nós tivéssemos apenas hidrogênio e oxigênio. Mas a água que nós consumimos em nossa casa, ela é adicionada de outras substâncias. Ela tem sais minerais, cálcio, sódio, ferro. Portanto, a água que nós consumimos, ela é na verdade uma mistura, ou seja, a união de duas ou mais substâncias. No estudo das misturas, nós vimos que as misturas podem se apresentar de dois tipos. Temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Dando prosseguimento ao estudo das misturas, temos que ter consciência que o prefixo homo significa igual. Logo, as misturas homogêneas são misturas que estão tão bem misturadas, mas tão bem misturadas, que ao analisar, nós não conseguimos diferenciar as substâncias que existem nela. No caso aqui deste shampoo, olha só, as substâncias que foram colocadas na composição deste shampoo estão tão bem misturadas que não dá para diferenciar. Aparece aqui uma única fase. Querem mais um exemplo? Tá na moda, hein? Todo mundo usando o famoso álcool em gel. O álcool em gel também é uma mistura formada por substâncias, mas essas substâncias estão tão bem misturadas entre si que logo formam uma única fase. Você não consegue realmente diferenciar que substância está presente ali. Um outro exemplo, que cheirinho gostoso, o detergente. Neste caso aqui, esse daqui é de quê? Floral. Com certeza, para fabricar este detergente, esta mistura de substâncias, foram usadas aqui diversas substâncias. Mas olha só, está tudo em uma única fase, tudo com uma única cara. Então, realmente está tudo igual. Temos então aqui exemplos de misturas homogêneas. E as misturas heterogêneas? Vamos analisar a palavra heterogêneo? Hétero significa diferente. Logo, as misturas heterogêneas são misturas em que facilmente podemos diferenciar as substâncias envolvidas nela. A tia bem que tentou, viu? Não sei se deu muito certo, mas aqui a tia fez uma misturinha de água, que por ser mais densa se depositou aqui na parte de baixo, óleo de cozinha aqui na parte de cima, e aqui no meio, nessa parte em azul, a tia colocou álcool. E aí, para dar um diferencial entre a água e o álcool, eu coloquei um corante no álcool, tá? Bem, aqui a gente observa a presença de três fases: o óleo, o álcool colorido e a água. Nós temos aqui uma mistura heterogênea, mistura onde nós podemos aqui diferenciar as substâncias. Tem outros exemplos de mistura heterogênea, claro. Por exemplo, se eu pegar um recipiente com água e colocar algumas pedras, alguns pedriscos ali, obviamente a gente vai conseguir aí identificar a água da pedra, não é mesmo? Então temos aí também misturas heterogêneas. Mas agora a tia vai deixar aqui para vocês um desafio. Ó, cuidado, viu? Aí na casa de vocês, eu quero que vocês fotografem ou façam um vídeo de coisas que vocês vão encontrar aí na casa de vocês, de misturas. Quero exemplos de misturas homogêneas e de misturas heterogêneas. Mas pelo amor de Deus, não vamos sair destruindo as coisas de casa, consumindo as coisas da cozinha não, tá? Não vale levar carão que é pra mãe, pai, vô, tio ficar com raiva da professora não, tá? Juízo aí na hora de fazer a catalogação de vocês. E então, turminha, a tarefa de casa é a seguinte. A tia quer que vocês fotografem ou filmem exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas que vocês vão encontrar aí na sua casa. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, se cuidem!